Ser youtuber destrói o seu cérebro. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje eu vou ler livros com o meu nome. É isso, é mais uma ideia que eu tirei da Keila, o canal é Books and Lala, e ela fez um vídeo inteiro lendo vários livros de autoras com o mesmo nome que o dela, ou então personagens principais com o mesmo nome que o dela. Eu não encontrei muita coisa, mas eu encontrei alguma coisa. Então vão ser só 2 livros que eu vou ler nesse vlog. Porque eu consegui comprar, assim, na pressa, porque eu tava com essa ideia, eu achei essa ideia ótima. Achei a ideia genial, então eu comprei os livros. São 2 livros. O primeiro é O Destino de Nathalie X e Outras Histórias, do William Boyd. O Destino de Nathalie X, tem o meu nome na capa. E o outro livro que eu vou ler, que é no Kindle, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Childhood, da Nathalie Sarraute. Sarraute? Eu não sei como é que fala, ela é francesa. Eu encontrei aqui em inglês, mas eu sei que tem em português e eu encontrei também pra vender na estante virtual, site estante virtual. Eu encontrei pra vender o livro físico em português, é Infância, da Nathalie Sarraute. Mas eu... é bem mais fácil, peguei no Kindle, economizei um dinheirinho, foi ótimo. Eu não sei exatamente o que é. Infância, da Nathalie Sarraute. Eu procurei ela no Google pra descobrir quem é essa mulher, né? Ela tem o mesmo nome que eu, primeiro nome no caso. E eu encontrei que ela é uma advogada. E ela queria começar a escrever livros, e esse não é o nome real dela, o nome verdadeiro dela é outro, que eu não lembro agora, mas eu coloco aqui. E ela resolveu usar um pseudônimo, eu acho, um nome diferente, pra publicar livros, o que eu achei bem interessante. Tem outro livro dela que eu também posso ler no futuro, que se chama Tropismos, mas como eu não sei nada sobre o estilo dela, eu tive muita sensação, assim, de que ela é algum tipo de filósofa, mas eu acredito que não, que é bem estranho. Sabe quando você tem a sensação de que alguém é culto? Não, mas tipo, uma pessoa que parece que tá estudando o tempo todo, uma pessoa séria. Então eu não sei sobre o que é o livro exatamente, eu só sei que o nome é Infância e o nome da autora é Nathalie Sarraute. Então eu escolhi pra isso. Como eu disse, hoje, nesse vídeo, nesse vlog, eu estou lendo livros com o meu nome. Pra encontrar esses livros, eu literalmente coloquei o meu nome na estante virtual, coloquei meu nome na Amazon e vi o que aparecia. E esses foram os que eu consegui pra esse vídeo. E é claro, eu posso fazer mais vídeos. Assim, mais vídeos lendo livros com meu nome. Talvez eu leia daí o segundo livro dela, se eu gostar do estilo dela, não sei. Não sei, como eu disse, não sei nada do estilo dela. Estou começando esse vlog às 3 da tarde de uma terça-feira. Tudo é possível, ok? Então, é por isso que eu tô assim, tô de cabelo amarrado, tô... Vamos lá! Tô aqui. Yeah! 100 inscritos no canal novo, 100 inscritos no canal novo. Obrigada, gente. Oba! Bom dia! Eu quero atualizar o vlog, mas eu não tenho muita coisa pra dizer. Eu fiquei pensando, enquanto eu fazia minha maquiagem, o que eu vou falar sobre o livro? O que eu vou dizer? O que eu tenho que falar sobre esse livro por enquanto? Quase nada. Mas, né, eu tô lendo Infância, da Nathalie Sarraute. Ai, combina com a minha blusa. Blusa, camiseta. O que eu tenho pra falar sobre esse livro, por enquanto? Que eu posso dar uma sinopse. Acredito que uma sinopse eu consigo dar. Basicamente, eu tenho que botar óleo na minha cadeira. Esse livro é sobre uma mulher. Eu não sei quantos anos ela tem, a gente não sabe quantos anos ela tem, mas ela tá contando sobre a infância dela. Simples assim. Inclusive, uma coisa muito chata que tem esse livro, logo no início, é que alguém escreveu um texto sobre o livro. Resumindo o livro, logo no início. Eu odeio quando fazem isso, odeio. Eu tô indo ler o livro, você não precisa resumir ele agora pra mim, logo no início. Coloca isso no final, se você tem alguma coisa legal pra dizer e tal. Coloca no final. Eu sei que essa é tipo a 24ª edição desse livro. Por que você coloca o texto sobre o livro, resumindo o livro basicamente, no início? Pra quê? Pra que isso? É uma mulher falando sobre a infância dela. E ela tá conversando com alguém sobre a infância dela. No textinho no início do livro, né, que essa mulher aí colocou, eles disseram que acredita-se que é um homem e que muita gente acha que pode ser o marido. Por quê?
porque a gente vai e volta em diferentes partes da infância dela. Ela conta sobre memórias, basicamente. E a impressão que eu tive, e que aparentemente o resto do pessoal não teve, pelo texto que a pessoa colocou no início do livro, é que ela tá numa sessão de terapia. É que ela tá, tipo, conversando sobre a infância dela e sobre as memórias que ela tem do pai, as memórias que ela tem da mãe. E o terapeuta tá perguntando o que você achava disso, qual era a melhor parte disso. Por que você não lembra de tal coisa, mas isso é tão marcante? O que você acha que era tão marcante nessa época da sua vida? Esse tipo de coisa que, na minha opinião, é uma coisa muito que um terapeuta perguntaria, perguntas que um terapeuta faria. Então eu imagino que ela tá numa sessão de terapia e a gente tá ouvindo ela falar. Muitas vezes ela fala no presente, na primeira pessoa e no presente. O que é interessante também é quase como se ela estivesse tipo de olhos fechados e tentando se lembrar de tudo. Então ela fala: eu tenho 3 anos, eu estou andando ao lado da minha mãe e eu vejo o parque. Ou, sabe, coisas assim, como se ela estivesse realmente lembrando de tudo, de todos os detalhes da infância e tal. E tem umas histórias muito boas, coisas que eu adoro nesse livro. A coisa ali de se lembrar daquelas coisinhas que a gente acha muito bobo em crianças, que as pessoas acham engraçado. E ela literalmente fala sobre elas do ângulo da criança, que é a minha parte favorita, que é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, que são esses pensamentos de por que você acha a criança boba? Quando uma criança fala uma coisa a gente acha estúpido, ou qualquer coisa assim, ou bobo, ou burro mesmo. Isso é tudo que ela sabe, é uma criança. Regras também, era nisso que eu queria chegar. Regras que a gente impõe pra crianças, que não fazem o menor sentido, medos que a gente coloca em crianças que não fazem o menor sentido. Ela ali menciona 2 que eu achei, na minha opinião, muito bem explicado. Isso, de tipo, olha só essa regra idiota que você colocou na cabeça de uma criança. A pessoa adulta lembra disso até hoje, no tanto que aquela regra marcou, sabe? Foram 2 coisas que eu lembro agora que eu li. Uma vez que a mãe dela foi no médico e tal, e aí o médico falou que ela tinha que mastigar melhor a comida. Não sei porquê, ela não fala porquê, porque até ela era criança. Então ela não entendeu qual era o problema que ela tinha de saúde, mas o médico falou que ela tinha que mastigar bem a comida. Então a mãe dela falou que ela tinha que mastigar até a comida ficar líquida na boca dela. E aí ela podia engolir. E isso ficou no cérebro dela. Eu tenho que mastigar até ficar líquido. A ponto de, às vezes, quando ela tava sendo alimentada por outras pessoas, não pela mãe, as pessoas ficavam irritadas com ela. Porque ela ficava ali, ó, minutos com a mesma mordida, mastigando até a comida ficar líquida. Porque ela tinha que mastigar até ficar líquida. Porque ela era criança e convenceram ela de que essa era a regra, sabe? E outra coisa também é um dia em que ela tava passeando em um lugar onde tinha postes, cabo telefônico ou postes, enfim, postes de luz. E a mãe dela falou: não encosta no poste, você vai morrer. Literalmente, falou: não encosta no poste, você vai morrer. E a menina ficou curiosa pra saber o que era. Como assim vou morrer se eu encostar no poste? Aí ela foi, encostou no poste, não aconteceu nada, mas ela ficou com medo de morrer, então ela chegou dizendo pra mãe dela: mãe, eu tô morrendo? E a mãe dela ficou: como assim você tá morrendo? E ela falou: eu toquei no poste? Eu tô morrendo? E a mãe dela começou a rir. E eu fiquei tipo, como assim você tá rindo? Literalmente você disse pra sua filha que se ela tocasse no poste ela ia morrer. E ela foi lá e tocou no poste e ela não morreu. Você me marca muito. É o tipo de coisa que eu tento muito, tipo, crianças, sabe? Enfim, eu não sei se eu tô me explicando direito. Eu tô gostando do livro, eu tô lendo ele bem devagar. Eu tô, tipo, na página 54. Tô lendo devagar, ainda mais depois daquela terça-feira em que eu li horrores. É isso por enquanto. Agora eu tenho que gravar 2 livros pro meu... 2 vídeos. Se a YouTube destrói o seu cérebro. Mas é isso, agora eu tenho que gravar 2 vídeos pro meu outro canal. Tem muita coisa pra fazer hoje. Muita coisa. Eu fiz essa boca hoje porque eu tô tentando treinar pra uma maquiagem que eu vou fazer pra um vídeo de Halloween. Eu não sei, ficou estranho, mas eu acho que o objetivo vai ficar estranho, porque é pra um vídeo de Halloween. Eu já vou gravar outro vídeo de Halloween, então, que não tem um tema intenso de Halloween, é só mais pra encher o espaço até os vídeos mais intensos de Halloween. Mas eu acho que ficou bom, ficou um pouco distorcida, mas esse meio que é o objetivo, né?
de longe não fica tão ruim assim. E fica grande, né? Que é o objetivo maior é fazer os cantos aqui ficarem maiores e a minha boca ficar grande. De longe eu gostei, de perto dá pra ver que tá meio esquisita. Quando eu rio é que fica legal. Eu tenho que falar sobre o livro, mas eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse livro. Eu tô lendo ele bem devagarinho. E não é nem que eu tô lendo poucas páginas por dia. Falando nisso, eu não anotei quantas páginas eu li ontem. Mas eu tô lendo, tipo, umas 40 e pouquinhas páginas por dia. Esse livro não... Eu não tô me esforçando muito pra ler ele. E ele também não tá sendo mais tão interessante pra mim. Porque ele continua sendo só essa mesma coisa. Não tem realmente uma história, sabe, começo, meio e fim. É só essa mulher falando sobre a infância dela. As coisas que vão acontecendo com ela. Não tem muita coisa pra dizer. Sabe, não é uma aventura, não é nada... vamos descobrir o que é que vai acontecer em seguida. Não, é só ela conversando e se lembrando das coisas. Realmente, é quase como um estudo de um personagem, sabe? Um personagem, vamos conhecer essa mulher, vamos conhecer a infância dela. E tudo bem, e não é ruim. Não é que eu não esteja gostando, só não tenho muita emoção, então às vezes eu fico meio... e agora? O que... Não tenho muita coisa pra falar. Hoje eu vou gravar um vídeo e agora que eu só me lembrei. Eita... Agora que eu me lembrei que eu vou gravar um vídeo pra esse canal hoje, vou gravar com esse batom aqui. Eu esqueci. Vou gravar uns vídeos de Halloween, gravar um vídeo agora pra vocês sobre livros. Sobre livros. Imagina se eu começasse a fazer sempre o meu batom assim. Trabalhando. Não tem muita coisa pra falar. 仕事、本当は医療関係のSe teve um dia em que eu peguei o conceito para a maquiagem que eu queria fazer e joguei pela janela, esse dia foi hoje. Eu não consegui fazer o que eu queria. Eu pareço uma senhora de filme de terror. Não era pra ser uma senhorinha de filme de terror, mas estamos aí. Eu fico imaginando vocês que, tipo, chegaram agora nesse canal de vlogs, não sabem quem eu sou. Eu fico imaginando o que vocês acham quando vocês veem essas maquiagens diferentes. Se vocês não sabem, eu tenho um canal onde eu falo de casos criminais, etc. E mistérios e essas coisas. E no Halloween, no Dia das Crianças, eu gosto de fazer maquiagens temáticas, né? Igual no último vlog eu apareci com as borboletas nos olhos e tal. Então, e com outras maquiagens também já. Maquiagens de Halloween, maquiagens temáticas que eu faço em vídeos de Halloween. Então, vamos falar sobre Infância, da Nathalie Sarraute. Eu terminei esse livro ontem. Finalmente terminei. E eu dei 3 estrelas e meia. Eu gostei. Mas não muito. Não foi nada realmente, como eu já falei, não é nada incrível, maravilhoso. O final, eu achei bonitinho. O final deu aquele sentimento assim de... aquele sentimento gostosinho, como se você realmente estivesse conversando com alguém. E a conversa acabou. É literalmente isso o final do livro. Isso não é spoiler, porque não tem nada a ver com a história. É só, tipo, como ela escolheu finalizar o livro. Ela dizendo, tipo, eu acho que tá bom por hoje. Eu acho que a pessoa que tá conversando com ela, né, que pra mim é meio que um terapeuta e pra algumas pessoas é, tipo, o marido dela, pergunta... Já? Você não quer falar mais nada? Não quer me contar mais nenhuma história? E ela fala, não, porque... esse é o momento em que eu acho que a minha infância acaba. Então, a gente para aqui. Então, foi... eu gostei. Foi bem quentinho no meu coração. Eu gostei desse jeito que ela terminou. Realmente, não tem muita coisa na história. Se você não gosta disso, de pedacinho de vida de alguém, e é só isso, é quase como uma autobiografia dela. Descobri eu recentemente. Se você não gosta desse tipo de coisa, você não vai gostar muito. E eu dei 3 estrelas e meia. Talvez um dia eu tente ler em português, porque eu acho que em português ele vai ser até um pouco mais, assim, aconchegante, no sentido de falar da infância e tal, pra mim. Então, talvez daqui a um ano, uma coisa assim, eu leia ele em português pra ver se é diferente ou não. Gente, eu suei hoje me arrumando. Eu fiz esse cabelo aqui, eu precisei usar uns 40 grampos diferentes. Eu não sei nem como é que tá segurando isso aqui. Ontem eu comecei também a ler O Destino de Nathalie X e Outras Histórias. Nathalie X, aparentemente, é assim que se pronuncia em francês. Porque essa primeira história acontece com... já vou falar uma coisa que eu não gostei muito. Essa primeira história, Nathalie não é uma personagem
na história, ela não é uma personagem ativa na história, ela é uma personagem de um filme. E aí a gente tá vendo a história do cara que fez o filme. Fiquei meio desapontada com isso, mas tudo bem. E eu não sei por que meu cérebro não fez a conexão antes, que Nathalie é um nome francês. Nathalie Sarraute é uma mulher francesa. E eu não sei por que eu não achei que aqui a gente também estaria falando francês. Não é nem na França que ocorre essa história. Essa história é sobre um homem. Ele mora na África, mas eu não sei em que país africano ele vive. E é um dos países que falam francês, na África. Porque ele fala francês. E aí ele usou o nome Nathalie pra uma personagem em um dos seus filmes, que meu cérebro não tinha feito conexão, que Nathalie é um nome francês, e provavelmente todos esses livros teriam algo de francês. Eu só li um pedacinho da história da Nathalie X, do filme Nathalie X, no caso. E eu ainda não tenho uma opinião exatamente, mas é muito gostoso de ler, muito fácil, muito rápido de ler, o jeito que esse autor escreve, William Boyd. Gostei bastante do estilo dele. E vamos ver o que mais a gente consegue. Eu tenho que terminar essa semana, porque no fim de semana começa uma coisa que eu quero fazer pra um vlog. Começa dia 16, e essa é a minha dica. Ok, vou parar aqui então, gravar o vídeo com essa carinha de senhora. O cabelo mesmo, se segurar o dia todo, vai ser top, porque tá muito bem firme. Na minha opinião, eu nem botei tanto grampo assim, não sei como é que grampo funciona. Grampinho de cabelo, como é que isso funciona? Que segura todo esse cabelo? Alguém tem que me explicar a ciência por trás disso, porque eu fico impressionada. Ok. Like, this is how she's got a good support system, and they all want to get her back home. So they're all searching the place. Sorry, also my eyes are dry. If I'm rolling it, it's not. Ok. Esqueci o que eu ia falar. Normalmente eu não começo a gravar desse jeito. Eu sei lá, eu tô com uma insatisfação, sabe? Eu tomei café da manhã, fiquei meio assim, insatisfeita com esse café da manhã. Hoje eu vou terminar esse vlog. Eu terminei ontem o Destino de Nathalie X e Outras Histórias, e eu dei 3,5 estrelas, a mesma nota que eu dei pra Nathalie Sarraute. Então, a conclusão que eu tenho, por enquanto, né, porque talvez eu quero fazer mais vídeos lendo livros com o meu nome, mas por enquanto a conclusão que eu tenho é que as pessoas que fazem livros e que têm o mesmo nome que eu, ou que o personagem tem o mesmo nome que eu costumo gostar, mas não muito. Não loucamente, não me apaixono pelo livro. A vida é normal. Mas eu dei 3,5 estrelas. São várias histórias e elas não têm muito em comum, a não ser o fato de serem contos pequenos, escritos pelo William Boyd. Eu acho que era só isso mesmo que ele queria com esse livro. Só vou fazer um livrinho com várias histórias que eu escrevi, que eu gostei muito. Mas eu gostei de algumas. Eu gostei da primeira, O Destino de Nathalie X, como eu disse, que é sobre um homem que fez um filme chamado O Destino de Nathalie X, e aí ele tá fazendo o próximo filme depois que ele ganhou um prêmio, e ele tem dinheiro suficiente agora, né, por causa desse prêmio, pra fazer o próximo filme. Então ele quer fazer o mesmo filme, Nathalie X, só que com outro título, outra história. O que eu gostei realmente não é nem a história, foi a estrutura, que é quase como um documentário sobre o filme. Eu adorei, porque você tem as partes que são uma história mesmo, e aí você tem um nome de um dos personagens. E aí você tem todo um parágrafo na primeira pessoa, porque o personagem tá contando o que ele pensou naquele momento, como é que ele se sentia naquele momento. Igual um documentário ou um reality show, em que você vê a cena acontecer e depois aparece o personagem te explicando: naquele momento eu tava me sentindo muito nervosa porque fulana me tratou de um jeito não sei o que, sabe? É exatamente isso. E eu adorei. Eu nunca tinha visto isso em um livro. Eu gostei muito dessa estrutura que ele criou. O próximo conto que eu gostei muito foi Jamais Pisou no Brasil. Jamais Pisou no Brasil me deixou muito com aquela sensação de que eu estava lendo um livro brasileiro. E eu não sei se é porque dizem, eu não tenho certeza, mas dizem que a gramática francesa é muito parecida com a nossa. Então é muito fácil traduzir do francês pro português, inclusive português brasileiro, porque a gramática francesa é muito parecida com a nossa. Tem muitas palavras também do português que são palavras francesas. Ele fez muito bem. Tinha alguns momentos em que eu me perguntava, esse personagem, o nome dele é em inglês, mas será que ele tá no Brasil? Mas, tipo, o título da história é Jamais Pisou no Brasil. É sobre um cara inglês que tem uma paixão gigante
pelo Brasil, e aí eles se apaixonam por uma mulher, acreditando que ela é brasileira, e no fim ela é italiana. E eu achei hilário, eu ri com esse final. Ele tentando falar português com ela, porque ele tinha estudado português, porque ele queria muito uma mulher brasileira, e ele falou a gramática errada, eu achei ótimo. Cadê? Deixa eu ler um pedacinho pra vocês. Margarita, tenho muita atração para tu, sempre. Cadê? Tenho muita atração, sempre para tu, Margarita, sempre. E são as únicas palavras do português que ele conseguia pra se declarar pra ela. E aí ela fala, peraí, eu não tô entendendo nada do que tu tá falando. Aí ele, é que o meu português não é bom, eu tô aprendendo agora. E ela falou, não, mas eu não sou portuguesa, eu não sou brasileira. Eu sou italiana. Gente, eu achei isso lá, sério, o conto todo é a gente, é a mulher, ela é brasileira, ele quer conhecer ela, não sei o quê. E aí ela é italiana. E aí, o último também eu gostei muito, porque, se eu não me engano, é o único em que a personagem principal é uma mulher. O que, né? Tem um, inclusive, que só tem uma página, que eu não entendi, que é o N de N. Mas, acho que, de acordo com o cara, pronuncia-se Cortiça. É o nome do último conto, que é sobre uma mulher. O marido dela faleceu e ela começou a tocar a empresa do marido. E aí um dos principais sócios da empresa se apaixona por ela. E ele decide se demitir, ele decide que não é justo se aproximar dela no ambiente de trabalho e tal. Ele decide que vai embora. Ela começa a ter sentimentos por ele depois que descobre isso. E começa a ver ele por outros ares, né? Pergunta se ele quer sair, aí os dois saem. Mas ele diz que não pode vê-la nunca mais. No conto a gente descobre que ele tem os próprios motivos também pra, tipo, não poder namorar ninguém e etc. Mas ele começa a mandar cartas pra ela todo feriado de Natal, convidando ela pra ir pra algum hotel em algum lugar, se encontrar com ele, e ele usa um nome falso, e ela, se quiser, pode usar um nome falso, e eles fazem todo tipo de coisa, assim, extrema. Até o último conto, nenhuma das histórias é extremamente sexual. E aí chega esse último, e é tipo... Mas porque fala sobre esses encontros que esses dois têm no hotel uma vez por ano. Eles são, tipo, amantes que só se veem uma vez por ano. Então eu gostei bastante também. Mas no geral, 3 estrelas e meia. Gostei. Tem uma certa comédia, tem uma certa sensação, assim, de ser... É bom, é alegre, sabe? Mesmo os contos mais trágicos, tipo, esse último, A Cortiça, ele é um pouco trágico, tem outro que é sobre suicídio, mas mesmo assim, o autor, ele coloca um humor muito bacana na história, ele consegue, né, tratar os assuntos do jeito que eles devem ser tratados, mas mesmo assim... Você ri, você consegue rir, ele tem um humor muito bom. Ok, é isso, essa é a conclusão. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Se inscreve, por favor. Eu tô tentando conseguir a monetização desse canal também. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição do vídeo. O meu outro canal vai aparecer em algum lugar por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!